Jejum intermitente te deixa mais jovem? Será? Segundo um médico maravilhoso que ganhou um prêmio Nobel em 2016, foi quando eu comecei a pesquisar sobre jejum intermitente, graças ao Dr. Laí Ribeiro, meu ídolo. Ele começou a divulgar o trabalho desse médico maravilhoso, japa, Dr. Yoshinori Yosumi. O Dr. Laí Ribeiro, ele defende muito o jejum, né? E como ele se aprofundou nesse assunto, eu comecei também a pesquisar e ouvi outros médicos. E também, como eu já falei, eu vou muito no Google acadêmico e começo a pesquisar sobre o assunto. E como eu estava com alguns nódulos nas mamas e poderia se desenvolver e virar um câncer, eu comecei a buscar coisas que pudessem me ajudar de alguma maneira para que aqueles nódulos não virassem câncer. Então eu comecei a ver na alimentação, estilo de vida, atividade física e jejum. Bom, seguindo os médicos mais informados, né, que nós temos, você primeiro precisa fazer algumas mudanças no seu estilo antes de você iniciar o jejum intermitente. Então, não adianta você fazer um jejum intermitente como eu faço, que eu paro de me alimentar às 10 horas da noite, às 22 horas, e eu só vou me alimentar meio-dia, na hora do almoço do dia seguinte. Não adianta você fazer isso se na janela que você pode comer, a gente chama de janela, né? Esse espaço que você pode se alimentar, de meio-dia às 22 horas, você só comer porcaria. Comer pão, pizza, refrigerante. Você precisa, nesse período que você vai se alimentar, comer comida de verdade, alimentos que venham a nutrir o seu corpo. Tá. Então, eu comecei a usar o jejum intermitente e também na esperança, é claro, de emagrecer. Por que não? Podia vir com esse bônus, né? Eu sempre quis emagrecer. E depois de uma certa idade, eu comecei a ter muita dificuldade para emagrecer. Eu sempre falo assim, se na menopausa eu ficasse magra e cabeluda, eu nem ia ligar, eu ia ter mais tempo para correr atrás do prejuízo dos efeitos da menopausa. Só que não, a menopausa ela vem, ela tira seu cabelo, tira sua vaidade e ainda te engorda. Aí é por isso que a mulherada corre atrás mesmo. Então assim, o que eu venho observando? Inclusive, tem uns médicos que falam contra o jejum intermitente para você ter uma vida saudável. Mas eu não sei porquê. Eu tenho um senso, uma direção em mim, que eu ouço uma coisa e consigo descobrir se aquilo tem um bom senso. Não sei se vocês têm isso. Eu acho que é até uma intuição, é uma coisa pessoal também. Eu não sei se eu posso me garantir nisso, mas tem tanto estudo, inclusive tem estudos com macacos que demonstram que o macaco que ficou com restrição alimentar, o macaco da mesma família teve restrição alimentar. O outro, mesma idade, os dois praticamente iguais, começou a se alimentar normal. Não era de porcaria não, tá? Comida normal do macaquinho lá. O macaco que teve restrição alimentar ficou mais jovem, envelheceu melhor, um pelo mais viçoso, a pele melhor. Só isso me basta. Se ficou mais jovem, eu já tô dentro. Porque, né, como já dizia a doutora Kátia Haranaka, a nossa japa querida, beleza é sinônimo de saúde. Pensa nisso. Aí eu tô lendo aqui, tá? Eu vou ler. Então assim, o nosso corpo ele começa a fazer. Por que do jejum? Porque o nosso corpo, as nossas células começam a reagir. É como se fosse um estresse quando você deixa o corpo no jejum, né? A privação de alimentação, restrição de caloria. Você força o seu corpo a fazer a autofagia.
tal da fagocitose. Gente, eu não vou ficar explicando aqui porque médico, tá cheio de médico na internet falando sobre autofagia, fagocitose. Eu não tô afim de saber que a célula vai lá, blá, 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 e come os detritos das outras células, come as bactérias patogênicas. Eu já fico feliz em saber que faz uma limpeza no nosso corpo. Então é isso que nos basta. E assim, na menopausa a gente tem que buscar tudo que possa nos auxiliar. No começo foi fácil? Não, claro que não. Toda mudança requer muito esforço. No começo eu sentia fome pra caramba, aí eu comia. Mas eu comia pão? Não, eu comia uma banana, eu comia uma maçã, eu comia um ovo cozido. É assim que a gente tem que fazer. Hoje em dia, eu adoro acordar e tomar minhas 2 canecas imensas de café, sem adoçante e sem açúcar, porque o café, o chá e o chimarrão, sem adoçante e sem açúcar, não quebram o seu jejum. E eu amo fazer jejum. Eu noto que o meu raciocínio, ele fica mais aguçado quando eu estou em jejum. E se você observar, desde que o mundo é mundo, lá nos milênios passados, os sábios faziam jejum, os religiosos faziam jejum. Quando queriam uma resposta, eles faziam jejum. Eles levavam seu pensamento para o alto, pediam a Deus, mas estavam em jejum. Então, jejuar é uma prática milenar. Só que a gente foi evoluindo em alguns aspectos e foi perdendo outros conhecimentos, deixando esquecido. Mas esse japa maravilhoso, esse doutor Yoshinori Yosumi, que está anotado aqui, ele resolveu pesquisar, né? E aí trouxe à tona, trouxe de volta esse conhecimento maravilhoso. Então, assim, jejuar, quando eu estou em jejum, eu faço um pouquinho, né, de exercício físico, eu noto que o meu corpo, nossa, ele se delicia com os movimentos físicos e o meu raciocínio fica mais aguçado. Que bom que agora eu estou trabalhando na parte da manhã, de segunda a quinta eu trabalho bem cedinho, eu acordo 5 e pouquinho da manhã, ai, já louca para tomar meu café, sabendo que não irá cortar o meu jejum. E as nossas células fazem essa fagocitose, né, de comer o lixo das outras células, né, os detritos, né, as células mortas, então vai havendo essa renovação. E a gente acaba ficando com mais energia. E ao longo do tempo, ao longo dos anos, veja dos macacos, veja a experiência dos 2 macaquinhos, mesma idade, mesmo tudo, um acabadinho, o outro bonitinho. Ah, eu quero ficar igual ao macaco bonitinho, quero envelhecer melhorzinha. Então assim, eu não consigo ver onde o jejum possa ser ruim. Emagreci? Não. Eu sinto muito, mas cada corpo é um corpo, né? Pode ser que você... Tem um monte de gente que é bem gordinho, quando faz jejum intermitente, emagrece bastante. Pra mim, ele não emagrece, não. Infelizmente. Mas eu não faço só para emagrecer. Eu continuo fazendo jejum intermitente. Eu já nem chamo mais de jejum intermitente, que para mim é algo tão natural. Eu consigo ficar de 10... Às vezes eu como até antes, tá? Eu tô falando 10 horas porque é o meu limite, né? Mas às vezes eu me alimento antes. Eu me alimento às 20 horas. E só vou realmente almoçar no dia seguinte. Então o meu almoço acaba sendo pequeno almoço, acaba sendo um de jejum, né? É a minha primeira refeição do dia. Não, mas você está indo contra as leis do universo que dizem que o café da manhã é a refeição mais importante do dia porque você já ficou em jejum nas horas do sono e você precisa se alimentar. Faz a experiência. Você, o seu corpo é seu corpo. Faça a experiência. Eu vou confessar que eu gostaria de fazer esse jejum intermitente mais cedo. Eu gostaria de deixar de me alimentar às 5 horas da tarde
e emendar com a noite de sono e gente, esquece. Juntar o sono e acordar e comer alguma coisa. Só que o meu corpo se acostumou com essa rotina. Eu não vou prejudicar, né? Eu vou deixar como tá. Eu me sinto muito disposta quando eu acordo. Eu me sinto, como eu falei, o raciocínio fica melhor. E se eu estou ajudando o meu... depois de fazer jejum intermitente, eu nunca mais fiquei doente. Eu não tenho uma gripe, eu não tenho resfriado, eu não tenho nada. Eu só tenho um calcanhar de Aquiles na minha vida, que é a rinite. Eu tenho uma rinite alérgica. Mas eu tenho tanta esperança que, com tudo que eu estou fazendo, eu vou conseguir o benefício também de diminuir isso na minha vida, se não até terminar de vez com essa rinite, tá? Então, assim, gente, e o estudo desses médicos, desses grandes médicos que estudam sobre a autofagia, né, das nossas células, são realizadas lá nos lisossomos das nossas células, eles dizem o seguinte, que o jejum, ele ajuda para quem tem aquela pressão arterial que não consegue regular com remédios. Você ajuda o seu corpo a combater o câncer, o diabetes tipo 2. Poxa, eu sei lá, eu acho que todo mundo poderia experimentar, mas fazer como eu falei, não pode de uma hora para outra você parar de comer um espaço gigante sem comer e quando você for comer porcaria. Não, você começa tirando os lixos da sua alimentação, tira refrigerante, tira tudo que é feito de farinha de trigo, diminui muito os açúcares, não fica tomando suco de caixinha, evita refresco light diet, que tem um monte de química, não usa adoçante, vai tirando, vai comendo mais legumes, mais verduras, mais carne, mais ovos, se puder peixes, né? Vai mudando o estilo da sua alimentação e faz essa experiência do jejum intermitente. Eu não consigo mais viver sem. Eu queria muito dividir isso com vocês. E eu queria muito estar emagrecendo com isso, mas não. Mas olha, os benefícios valem muito a pena. Eu sou, como eu falei, eu não sou médica, então aqui eu não estou dando relato, não estou com aquele prompt lendo aqui um script, tudo bonitinho, redondinho. Não, eu estou contando a minha experiência. Eu até sei muito sobre autofagia, fagocitose, mas eu acho que não vem ao caso. É de mulher para mulher, não é de médica. Chega! Ai, foi quando? Gente, os médicos vão me odiar, né? Mas esses dias eu fui assistir uma dermatologista na internet, a médica linda, uma pele maravilhosa. Mas ela estava lendo o texto, era nítido que ela estava lendo. E às vezes ela tentava disfarçar, assim, sabe? Para poder ficar natural e ficava pior. Então aqui não, aqui você tem a minha verdade, nua e crua, o que eu faço? Eu só quero agora conquistar cabelos e emagrecer. É o meu objetivo agora. Mas faz a experiência e dá um like, inscreva-se e faz a experiência. E se puder, comenta aqui a sua experiência. E um beijo, né? E até o próximo vídeo.